Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando sobre a entrevista coletiva do Felipe Luiz após o empate em 0-0 com o Fluminense. E olha que jogo chato de assistir. Nossa senhora, eu esperava muito mais desse Fla-Flu, primeiro no ano, sobretudo o Flamengo, tá? Porque eu acho que o Flamengo, mesmo com a ausência de Arrascaeta e De La Cruz, o Flamengo era o favorito para esse duelo. E, inclusive, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, eu fiquei muito ansioso para saber como é que seria a postura dele. Parece até carna, né? Todo jogo contra o Fluminense, o Flamengo, 2 vezes já do Felipe Luiz, ele não consegue fazer um bom jogo. Mas eu estava curioso para ver como é que seria a entrevista coletiva dele após um jogo ruim do Flamengo. Bem fraco mesmo, exibição muito fraca. Eu acho que muita coisa influenciou, forte calor no Rio de Janeiro. Inclusive, a pessoa que marca jogo no verão do Rio de Janeiro, 4h30 da tarde, é a mesma pessoa que marca lá em Belém, 4 horas da tarde, quando todo mundo sabe que vai chover bastante. E aqui todo mundo sabia do forte calor, só prejudicou a exibição. Não que eu acho que isso seja desculpa para péssima exibição, tanto do Flamengo quanto para o Fluminense, mas é óbvio que interfere. Interferiu também o gramado, pelo menos na visão do Felipe Luiz. O gramado duro faz com que o Maracanã ficou um longo período aí cuidando do gramado, mas o Felipe Luiz reprovou o gramado do Maracanã. Enfim, vamos falar aqui sobre a coletiva dele. Primeiro, ele foi questionado sobre Luiz Araújo, que vem recebendo poucos minutos em campo, embora seja um jogador extremamente importante na minha concepção, melhor jogador, digamos assim, o que está mais se destacando pelo pouco tempo em campo e o que ele tem entregue é um jogador que muita gente pede como titular. E aí perguntaram para ele por que o Luiz Araújo tem poucos minutos em campo e por que não é titular. Ele falou, Luiz Araújo está tendo minutos cada vez mais. Estamos controlando a carga dele e desses jogadores que voltaram de lesão. O nosso principal objetivo é cuidar desses jogadores para chegar bem do Brasileirão. Já disse, não vou matar ninguém no Carioca. Isso vai custar o meu trabalho? Azar. Cara, que declaração. Olha, é isso, cara. Tá certo. Inclusive, ele começou a entrevista coletiva falando sobre isso e terminou também a entrevista coletiva falando sobre isso, mandando um recado. Ele falou o seguinte, não vou dar sequência de jogos para os atletas de 4, 5 jogos. Agora porque eu quero fazer isso no começo do Brasileirão. Lá eu quero que eles estejam no ápice. É importante que a gente cuide desses jogadores, mime, para quando começar a sequência de jogos no Brasileirão. É isso, gente. Muita gente reclamando porque Arrascaeta, De La Cruz foram poupados para controle de carga. Você, torcedor, você que não entendeu ainda que Campeonato Carioca é uma pré-temporada, você vai continuar reclamando desse tipo de situação. Campeonato Carioca é uma pré-temporada. Ah, mas por que o Arrascaeta jogou contra a Portuguesa e foi poupado contra o Fluminense? Gente, o jogo da Portuguesa e o jogo do Fluminense vale a mesma coisa. Nada. Se o Flamengo perdesse para o Fluminense hoje, ia mudar alguma coisa? Sejamos francos. Nada. Se o Flamengo perdesse para a Portuguesa, ia mudar alguma coisa? Nada. Inclusive, a derrota para a Portuguesa ia repercutir muito mais que a derrota para um Fluminense. Ou eu estou mentindo? Clássico. Teoricamente é normal você perder, embora você seja favorito. O Felipe Luiz está certo. Eu jamais vou esquecer desse episódio no ano passado, em 2024, quando o Tite poupou jogadores titulares na Libertadores para botar no jogo de final de Carioca, sendo que o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida por 2-3-0, não me lembro agora. E não foi culpa só do Tite, não. Foi culpa da diretoria. E por falar em diretoria, Rodolfo Landim no Maracanã. Só foi o Rodolfo Landim aparecer no Maracanã com o número da camisa 29, estádio, que o Flamengo jogou mal. Coincidência? Talvez. Mas enfim, outras declarações aqui do Felipe Luiz, que eu achei importante, ele foi questionado se ele pediu contratação para a diretoria, já para essa janela de transferência, alguém para a vaga do Alcaraz, e ele falou, estou muito feliz com o elenco que tem, claro que estamos sempre abertos e ligados ao mercado, mas não pedi nenhuma contratação. Tá aí, ele não pediu ninguém para suprir, eu falei isso para vocês já, eles não querem ninguém para a vaga do Alcaraz, para fazer a função que o Alcaraz fazia dentro de campo. Eles vão trazer o Jorginho para entrar na vaga do Alcaraz no quesito folha salarial, tá? Sobre o gramado, ele falou, o gramado é uma briga eterna.
Temos que pensar nos jogadores. Se tiver que investir para melhorar, tem que investir. É um jogo mais chato, mais truncado, a bola quica muito. Ele reclamando que o gramado do Maracanã estava muito duro. Dito isso, galera, vamos mudar de assunto aqui, porque o Lohan é um jogador que não está nos planos do Filipe Luiz, e os representantes do CSKA chegaram ontem, sábado, dia 8 de fevereiro, ao Brasil. Eles estavam em São Paulo, inclusive, se reuniram com vários representantes, empresários de jogadores de futebol lá em São Paulo. Eles vêm ao Rio de Janeiro para finalizar a contratação de Lohan. Lohan que vai fazer exames médicos aqui no Brasil e depois ele viaja para se apresentar ao CSKA. Quem tem contrato curto com o Flamengo é o zagueiro Cleiton, que tem um potencial absurdo. E olha, o Flamengo tentou a renovação de contrato dele, abrir conversas, e os representantes do Cleiton não quiseram abrir conversas. A ideia dos representantes é não renovar. Foi essa a resposta que o Flamengo teve. O Benfica é um clube que tem interesse no Cleiton. O empresário do Cleiton é o Juliano Bertolucci, que tem uma ótima entrada no Benfica. Para mim não seria nenhum absurdo se o Cleiton fosse contratado pelo Benfica, mas teria que assinar um pré-contrato, sair de graça no fim do ano ou negociar uma liberação imediata junto ao Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo, que tentou renovar, abrir negociações para renovar o contrato do Cleiton, ouviu dos representantes do atleta que não, eles não têm interesse em renovar o contrato agora. Eles acham que renovar o contrato agora não vai valer a pena, porque o Cleiton tem poucas oportunidades. Inclusive, nos últimos anos, isso era um jogador que era sempre elogiado, mas nunca tinha oportunidade. O Tite foi um, por exemplo, sempre elogiou o Cleiton, mas nunca deu oportunidade para o Cleiton. E aí chega um determinado momento que dá para entender o lado dos representantes do atleta. Eles precisam ver o que é melhor para o atleta. O que adianta renovar agora contrato longo se o jogador não recebe muitas oportunidades? Faz sentido. Agora, não é culpa da nova gestão, né, gente? Eles assumiram tem 2 meses, 1 mês, 40 dias para ser mais exato. Isso aí é um caso que o Flamengo deveria ter resolvido lá atrás. É a mesma coisa do caso Pulgar. Era para eles terem resolvido lá atrás. Ficaram empurrando com a barriga, agora se torna um problema. No caso do Pulgar, acredito eu que o Flamengo vai conseguir dar jeito. Agora, no caso do Cleiton, por hora, os empresários não têm interesse em renovar o contrato. E por falar em renovar, o pai do Gerson, o seu Marcão, e também um dos representantes dele, Marcão é pai e representante também. Ele tem parceria com Carlos Leite no agenciamento da carreira do Gerson. Deu declarações aí pedindo valorização salarial, dizendo que o salário está defasado, beleza. Eu fui ouvir o Flamengo sobre isso tudo. Primeiramente, eles entenderam que faz parte do jogo, porque grande parte da diretoria do Flamengo já conhece o personagem Marcão. O José Boto não conhecia, ficou assustado, mas depois ele foi brifado, no sentido, o Marcão é assim, não é a primeira vez que ele faz isso e provavelmente não será a última vez. O Flamengo vai renovar? O Flamengo quer dar uma valorização salarial, mas não vai fazer isso porque o Marcão está, entre aspas, gritando na imprensa e reclamando do salário. Pelo contrário, isso aí só vai atrasar o processo. Ouvi de uma pessoa do Flamengo o seguinte: se o Marcão não se calar na imprensa, esse negócio só vai se arrastar. O Gerson tem contrato, tem multa rescisória alta, a gente não vai vender. Ou o Marcão se cala, ou vai ficar nessa situação, não vai ter nenhuma renovação por hora. Mas o Flamengo sim tem um desejo de dar essa valorização salarial ao Gerson, entende que de fato os vencimentos do atleta estão defasados, mas não vão fazer porque o Marcão está gritando em podcast pedindo valorização salarial. O Flamengo está muito protegido em relação a isso. O Gerson tem contrato longo, uma multa rescisória alta. Todo mundo sabe que o Gerson não quer sair do Flamengo. Todo mundo sabe que o Zenit não fez proposta ao Gerson, mesmo que fizesse, ele dificilmente iria aceitar. O jogador de seleção brasileira está extremamente feliz no Rio de Janeiro. Então o Flamengo entende dessa maneira a situação do Gerson. E particularmente, tá certo mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!